aí, gente, tudo bem? Tudo bacana? Graças a Deus, né? Tudo certo. Mais um, viu? Comigo, Demétrio Broca, na Rádio Jornal, nas nossas redes sociais e também no YouTube do nosso programa, no Facebook do viu.tv.br. Hoje falaremos de saúde, bem-estar, saúde emocional, saúde comportamental, através dos exercícios físicos, basicamente, mas que com essa profissional que é a minha convidada de hoje, tem muito a ver com a sua paz interior, com o seu bem-estar alimentar e como é que você leva mesmo, né, literalmente, a tua vida. Minha convidada de hoje é a Ana Rosa Bastos Lisboa Broca. E se você não percebeu a similaridade aí do sobrenome, ela é tudo isso. E além disso é minha esposa, ou antes disso é a minha esposa. Já faz um certo tempo, né, dona Ana? É, algum tempo, né, que a gente se conhece. Estamos nessa jornada. Muito bem, é verdade. Graças a Deus. E eu convidei agora a Ana, profissional, não a minha esposa, claro, porque você tem um trabalho muito interessante que você desenvolveu num primeiro momento através das técnicas de condicionamento físico, porque a sua primeira escola foi, né, a educação física na PUC em Campinas, e a partir daí você desenvolveu todo um trabalho científico, né, embasado nos bancos acadêmicos. Sim. Então, essa sua vida curricular primeiro, como é que começou isso tudo? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência como profissional da saúde. E como o Demétrio falou, eu comecei realmente com a educação física na adolescência, jogando vôlei, me encantei com o esporte e fui para a faculdade. Só que na educação física, o foco é mais o físico. E eu sempre tive um foco também para o emocional, para o terapêutico. Então, ao longo desse tempo, eu fui buscando informações, cursos que me acrescentassem esse lado emocional. Até que, depois de um longo período, me formei, fui para São Paulo, fiz vários cursos, eu encontrei uma metodologia que trabalhasse corpo, mente e espírito, e uma outra que complementava essa metodologia. Então, na verdade, eu fui primeiro para a eutonia e depois para o Pilates. E hoje em dia eu trabalho basicamente com recursos das duas metodologias diante da situação que os meus clientes, meus pacientes me apresentam. Então é como se ao longo desse período a prática fosse se fundindo à necessidade da clientela que me procurava como profissional. E o que é eutonia? Se nós dividimos a palavra em duas, eu seria equilíbrio, harmonia, e o tônus não só voltado ao emocional, ao muscular, de tônus muscular, mas um tônus saudável, inclusive emocional. Por quê? Eutonia significa um equilíbrio harmonioso em todos os aspectos do indivíduo. Então, para nós estarmos aqui sentados nesse momento, quem está nos assistindo, existe uma atuação da gravidade, existe um alinhamento postural e nem sempre nós estamos atentos a essas correções. Na eutonia, a gente trabalha a consciência do movimento a partir de como você se encontra na situação que você descreve na vida cotidiana. Então, não só durante uma atividade física. A consciência corporal, ela é envolvida
para você sentar, para você andar, para você escovar os dentes, cozinhar. Então, essa metodologia foi criada por Gerda Alexander devido a uma limitação física dela. Ela não poderia aumentar a frequência cardíaca porque ela tinha endocardite. Então, os batimentos cardíacos tinham que ser controlados. E, além disso, ela tinha febre reumática. E o médico, quando soube de um diagnóstico que ele passou para ela, que era cadeira de rodas. Sinto muito, mas com 17 anos o seu destino seria uma cadeira de rodas. Ela não se conformou e foi atrás de se mover de uma forma organizada, harmônica, e ela se curou. Eu, por ser seu esposo, seu marido, eu conheço, né, a história da Gerda Alexander, mas uma coisa que eu me atentei agora, ela tinha 17 anos quando ela foi desenganada. Ela tinha... Muito pouca idade, né? Muito precocemente, era uma época de guerra, não tinha recursos na época para tratamento e ela já era uma jovem que gostava de se mover, dançar, quase voltada exatamente para a expressão do movimento através dessa liberdade, que eu acho que se a gente for filosofar um pouquinho, né, com essa pandemia e tudo que a gente vivenciou, esse aprisionamento, imagina numa situação de guerra real, você com pouca saúde, tendo que se virar para praticamente buscar uma solução para um diagnóstico que na época era aquilo e acabou. E interessante porque era você, no caso da Gerda, era ela e ela, porque a medicina já havia... Sim. Guarde consciência corporal, que eu quero voltar nisso. Mas assim, quando, ou para aqueles que já conhecem a eutonia, você fala em movimento, só que quando a gente faz, pelo menos a maioria dos exercícios, o movimento da eutonia é um movimento muito zen, né? Sim, muito suave. É um movimento muito suave, não é que você vai sair correndo aí e fazer uma maratona. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Por isso que é algo de sustentação óssea, que vai muito lá no fundo de cada um de nós. Exatamente, vai na nossa essência. Por quê? Eutonia não trabalha músculos. Eutonia harmoniza os músculos. Então, é bem diferente daquela rotina que a gente está acostumado até a perceber. Então, a Gerda, ela desenvolveu todo um processo terapêutico a partir da cervical, que ela poderia, com micromovimentos, realizar ajustes e alinhamentos que a dor da febre reumática passava. E aí ela foi expandindo isso para o resto do corpo e criou toda essa metodologia. Então, ela notou que se o gesto fosse delicado, suave, sem interferência da respiração, os olhos estavam voltados para si mesmo, para dentro do que você realmente precisa. E isso é um comportamento um pouco difícil hoje em dia, né? As informações são todas externas. Então, no trabalho de eutonia, é como se você fechasse os olhos e interiorizasse as suas necessidades. O que está bem lá dentro da gente? A nossa estrutura óssea, nosso esqueleto. Então, ela trabalha a partir dos ossos, dos nossos apoios. É como se eu fosse fazer uma analogia. Se você vai construir uma casa, você precisa que o engenheiro faça o projeto, faça todo o primeiro start e depois a estrutura, né? Aquela coisa bem estrutural, as sapatas, né? A furação, as sapatas. A gente trabalha com esse processo interno. Como que os nossos pés captam essa energia da terra? E como que essa energia é sustentada até o topo da nossa cabeça?
E consciência corporal, que eu pedi para você e nós aqui guardarmos, né, guardássemos essa consciência, porque assim, quando a gente mexe naquilo que dentro de nós percebemos que é a nossa necessidade, a gente passa a ter consciência de quem nós somos também. Totalmente. Porque seria algo redundante você olhar para dentro de si e não enxergar quem você é. Uau! Então, Uau! é por aí que a gente vai se reestruturando. Um joelho que dói, como é que você apoia seus pés no chão? Você tem consciência desse apoio, desse tripé de apoio? Aqui no estúdio vocês têm câmeras. Precisa de uma base estabilizada para que a imagem fique legal. Agora, quando a gente está em pé, nem sempre essa consciência acontece. Então, quando você anda, você precisa ter um apoio correto. Se você olhar uma criança andando, é perfeito o movimento. A gente tem toda essa natureza perfeita, mas depois, com o envelhecimento, a gente vai perdendo essa riqueza. Então, a liberdade de movimento é muito importante para a eutonia. Por isso que o gesto não é copiado. Né? O trabalho também, de eutonia é verbal, é uma também, condução verbal. Também tem isso, né? Cada um tem a forma de se mover. De mover. E eu posso chamar de normal, né, que a gente, nós, né, ao crescermos, ao ficarmos adultos, a gente perde essa consciência. Posso dizer que a criança, nesse sentido, tem mais consciência do que o adulto? Sim. Nossa. Todos nós tivemos essa consciência. Sim. Infelizmente, perdemos ao longo da vida para uma força chamada gravidade. E aí, a gravidade seria, para a criança, lúdico. Ela sobe em árvore, ela desce, ela sobe escada, ela desafia o equilíbrio, ela rola. A gente acaba, com o tempo, perdendo essa natureza e ficando até com medo de se mover. Então, por isso que é importante você ter esse olhar interno para você poder fazer suas ações cotidianas, porque isso é liberdade de movimento. Imagina uma pessoa idosa, que ela tem dores, ela tem um certo medo até de pegar um objeto quando cai do chão. Então, se você tem uma consciência, o gesto motor de pegar um objeto no chão acaba sendo uma forma de se exercitar. E aí, fazendo já uma ligação com o Pilates. Primeiro, Pilates é uma técnica que leva o sobrenome do criador da técnica, que para nós, em português, o primeiro nome dele é José, que é o Joseph. Joseph Hubertus Pilates. E esse Pilates também, que hoje consagrou-se, né? Na verdade, o Pilates, ele também, como a Gerda Alexandri, tinha problemas de saúde. A gente pode notar que todas essas metodologias são desafiadoras, né? Elas são geradas diante de uma dificuldade. Diferente da Gerda, ele já foi criado com essa abordagem mais naturalista, porque os pais tinham um pouco dessa visão já mais voltada para o natural. Só que ele tinha limitações físicas. Ele era magrinho, raquítico, e ele queria ser como se fosse um deus grego. As fotos do Pilates são todas assim, né? Forte, com os músculos pulando, peitoral, quadríceps. Ele era muito vaidoso. Muito Normalmente vaidoso. De sunga. Né? E aí ele começou todo esse trabalho que, se a gente for contar a história do Pilates, eu vou para uma outra entrevista só para falar dele, né? Mas, assim, a partir desse processo interno, na época que houve todo o problema com a guerra, ele já treinava soldados que não foram vitimados
Influenza. Influenza. O vírus da gripe? O vírus da gripe. Influenza. Então, queriam saber como é possível não se contaminar diante de uma situação como essa, sem tomar vacina, nada. E aí descobriram que era atividade física. Então, uma das coisas que também foram importantes para nós, que passamos recentemente por uma pandemia, é mantermos atividade física, para que o nosso pulmão não ficasse vulnerável à infecção viral. E aí, com todo esse trabalho dele, depois que ele passou esse período crítico, ele voltou de navio para Nova York para criar um estúdio de contrologia na época, que não chamava ainda Pilates. Por que contrologia? Porque era o controle do movimento. Ele acreditava que, através do autocontrole, pela mente, pelo corpo e pelo espírito, que essa é a trilogia do Pilates, você harmonizava toda a sua saúde, com bons hábitos, né, com uma alimentação correta. A gente começa a ouvir os relatos dos livros. Ele gostava de ter sempre maçã no estúdio para que os alunos comessem uma maçã. 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 Apple. E por que não pera? Porque a maçã tem características de limpeza interna. Não tem uma frase que fala, coma uma maçã por dia que você se torna saudável para o resto da vida? Algo do gênero, né? Ah lá, o nosso colega já Rodriguinho está por dentro. Então, Rodrigo, você sabe disso, muita gente que está nos vendo sabe também. Hoje em dia nós já até sabemos que o abacate, né, tem propriedades também muito interessantes para se manter um hábito de uso. Mas outra coisa que ele gostava é que os alunos saíssem de banho tomado. Terminava a aula, tinha que tomar um banho. Tomar uma ducha. Tomar uma ducha, porque depois dessa atividade você transpirava horrores e aí você tinha que tomar um banho para ir seguir sua vida. Então são hábitos que a gente começa a respeitar muito mais, porque ele era uma pessoa na época assim, um visionário. Como é que ele descobria que isso tudo era importante naquele momento? Porque ele passou pela necessidade, né? Ele passou por guerra, a guerra da Alexandre também por limitações. Nós passamos por pandemia. É o momento da gente abrir os olhos para a nossa saúde e buscar, pelo menos, cada um a sua atividade, independente de qual seja, mas que colha cada vez mais bons frutos para a saúde. E fazendo o gancho dessa, todos devemos buscar, aí a gente tem também dentro dessa formação acadêmica tua, a fisioterapia, né, que você também é fisioterapeuta, a acupuntura, e você faz um combo disso tudo ao longo dessa longevidade profissional que você tem, e fundamentalmente, né, tudo isso inserido, mas a base do teu trabalho hoje é algo que eu considero criação sua, que é a fusão da eutonia com o Pilates. E você chama isso de pilatonia. Isso. A pilatonia é a fusão das duas técnicas, mas como é que você percebe quando usar um, quando usar o outro, ou realmente é tudo junto, misturado? Na verdade, eu falo que a pilatonia é um casamento entre a eutonia da Gerda Alexander e o Pilates do Pilates, a contrologia do Pilates. É um tema delicado porque quem ama o Pilates tem duas vertentes. O Pilates tradicional, clássico, criado por Joseph Pilates, que se mantém até hoje, que é maravilhoso e é uma metodologia perfeita. Porém, ao longo da minha prática profissional, a eutonia, ela me possibilitou
um tratamento mais voltado para as necessidades dos meus alunos. Porque, infelizmente, não são todos que têm os movimentos mantidos sem dor. Hoje em dia, principalmente, a maioria sente dor, até os jovens. Eu diria que dor é um sinônimo de vida. Exatamente. Passou Então, a ser. quando eu comecei a perceber que pitadinhas de eutonia no Pilates davam um ótimo resultado, a pessoa se sentia satisfeita, eu comecei a notar que era uma necessidade de mudança. Não que eu acredite que seja um mérito meu, como você falou. Não é uma criação minha. Talvez um processo profissional que a necessidade me posicionou nessa situação. Porque, como fisioterapeuta, eu tenho que cuidar de quem confia no meu trabalho. Mas nem sempre as amplitudes do movimento são adequadas. O gesto motor é responsável pela correção ou pela destruição daquela estrutura articular, né? Então, baseado nesse processo de consciência, eu notei que era um casamento muito interessante. E mais ainda na pandemia, porque eu tive que desenvolver um trabalho online, que eu nunca tinha dado aula online. Mas ou eu desenvolvia essa forma de trabalho, ou a gente ficava sem cuidar dos alunos. Então, foi muito interessante também. Na pandemia sempre tem um lado bom. Eu me vi numa situação que eu tinha que desenvolver a escuta, que na eutonia é muito utilizada, porque a eutonia trabalha com o comando verbal. Então, as aulas online propiciaram para as pessoas, por exemplo, que tinham dificuldade de concentração, desatenção, um pouco aceleradas mentalmente, um processo de prestar atenção no meu comando para poder executar aquilo que eu solicitava. Independente de ter um estúdio, existe todo o Pilates de solo, que é maravilhoso, os exercícios por si só, eles já trabalham todas as necessidades motoras, né, as cadeias musculares, mas eu fui vendo que isso foi acrescentando para a pessoa uma tranquilidade. Além disso, só complementando, o pessoal da Associação Brasileira de Eutonia começou a disponibilizar aulas online para quem estava muito quieto em casa, alguns até com depressão. E aí a gente começou esse projeto, um resgate das eutonistas. Então eu tive aulas com eutonistas que estão na Dinamarca, nossa diretora, as de São Paulo, do Brasil todo, e a pandemia fez esse resgate, essa recuperação de contato que estava muito ausente, né? Porque cada um vai tomando o seu rumo. Então, foi um trabalho maravilhoso e até hoje convido as pessoas que estão me assistindo, que queiram conhecer a eutonia. O projeto chama-se Caminhos da Eutonia, tem o site, vocês podem entrar em contato, que as informações estão todas disponibilizadas. Você falou também do Pilates solo, estúdio, você tem o teu, mas é um espaço privilegiadíssimo para quem é teu aluno, que é uma outra coisa que eu queria também depois falar, desse privilégio de trabalhar em casa. Um home studio é maravilhoso, porque eu nunca imaginei, nós nunca imaginamos, porque você faz parte desse processo, né? A gestão do estúdio foi sua, na criação, na coordenação de tudo que aconteceu enquanto eu estava trabalhando, ele tomando conta dos pedreiros, da obra e tudo mais. Então, muita parte disso eu
Tem minha energia lá Tenho também. que te agradecer. E continua cuidando até hoje. Então, eu fiquei 9 anos fora. Eu sempre gostei de trabalhar muito perto de casa. Esse processo da gestação desse estúdio foi muito da maturidade profissional também. Eu queria ter um espaço maior para atender as necessidades dos meus alunos, que se não fossem eles, não teria acontecido nada disso. Até presto aqui a minha homenagem a todos, individualmente, a cada um, daqueles que estão até hoje, que eu tenho alunos de mais de 25 anos comigo, até aqueles que já não estão presentes fisicamente, mas energeticamente eu sei que estão. A minha gratidão enorme, porque eles foram os causadores desse nosso processo, de ter um ambiente que acolhesse a necessidade deles. Eles cuidam de mim e eu cuido deles. É uma troca, né? É uma família. Então é muito gostoso você trabalhar assim, porque a gente conhece os filhos, a gente conhece os pais, os netos, agora já vem vindo a terceira geração, os cachorros, os gatos, né? Que com a pandemia os pets começaram a participar das aulas, que é muito legal. Cachorro e gato que sobe, né? Você lá dando a aula e o gato em cima. Sobe no abdômen, espreguiça junto, é a coisa mais fofa. Então, esse privilégio de ter o estúdio no quintal da minha casa, não tem nem o que dizer, só agradecer, porque é uma tranquilidade enorme, não me atrapalha de forma alguma, pelo contrário, me ajuda, e eu espero sempre poder atender as pessoas que me procuram com o maior carinho que eu recebo de todos também. Que leitura você faz do homem moderno? Porque moderno a gente enfim, mas que leitura você faz, né? Porque assim, todos os seus alunos têm 10 anos, 15 anos, 25 anos, né? Que estão com você. Como é que você analisa isso? Uma palavra talvez resuma: transformação. Se você se abre para qualquer mudança, você transforma tudo aquilo que te atrapalha, que é negativamente no início, em algo positivamente depois. Depende de que olhar você coloca em tudo isso. Se você sente dor, a dor não é ruim. A dor é ótima, porque se ela não doer, você não modifica a sua postura, a sua necessidade, talvez, de observar o que você come, se você tem uma dor no estômago, né? Se você acordou com o pescoço um pouco estranho, você não vai saber que o seu travesseiro não está legal. Então, a transformação faz parte desse processo no ser humano. E agora ainda mais, porque eu acredito que as mudanças já começaram e elas não vão parar. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, de todos os aspectos. O que eu acredito é que nós precisamos observar quem nós somos primeiro. Qual é a nossa missão? O que você, como jornalista, pode fazer nesse planeta? E a partir daí, você buscar a sua identidade para aquilo que você quer realizar. Da melhor maneira possível, com amor, com carinho, com respeito ao outro. Esse respeito ao outro, eu acho que é o grande desafio da humanidade atual. Muito. É isso mesmo. Respeitando assim, o biotipo de cada um, as deficiências e necessidades de cada um, o que você sugere que façamos para não ficar parado, né? Inatividade zero. O que é possível? Muita coisa. Se você tem na sua casa uma escada, você, ao subir um degrau dessa escada, perceba como você sobe. Você bate o seu pé ou você
sobe a escada como um gato, como eu costumo falar para os meus alunos. Se você senta para fazer uma refeição, o talher vem até a sua boca ou você vai até o talher? Rodrigo. São coisas, né, Rodrigo? Fica sentadinho aí, administrando os rápido, botões. né? E como é que tudo isso no dia a dia você economiza energia? Que era isso que a Gerda Alexander fazia. Ela economizava energia do corpo dela. Como que a gente economiza? Observando o ambiente de trabalho, se você está feliz, se você não está, se você está irritado, se você entra num ambiente que está pesado, o que você faz para melhorar? Respeitar quem está do seu lado, conversar com quem está precisando. Isso faz bem para você. Então, além da atividade física, existe uma necessidade também energética que o ser humano precisa resgatar. Não é só indo para a praia no final de semana. É fácil fazer uma meditação na frente da montanha. Agora, fica num shopping center na época do Natal para você ver quanta coisa acontece ao seu redor. E como que você trabalha essa sua neutralidade, que é um dos princípios mais fantásticos da eutonia. Não julgue, fique neutro, fique na sua. Perceba, mas não critique. Respeite, não grite, não vá em cima. É difícil até para mim, para todo ser humano. Para a Gerda Alexander talvez fosse. Para o Pilates, do jeito mais ariano dele, de movimento, ele queria que todos se movessem, porque ele achava que essa força, né, do exercício deixa uma mente forte. E ele tem razão. Eu falo tem porque para mim ele é vivo, ele não morreu. Essa energia dele continua. Então, por que a gente não resgata isso no nosso dia a dia? Todo dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você tem que ser feliz. Então, a felicidade é a nossa meta aqui. Felicidade. Vida e felicidade. Eu agradeço e parabenizo você, porque a tua carreira profissional é maravilhosa. Realmente é um exemplo. O teu respeito com seus alunos, a seriedade, o tanto que você estuda, eu sou testemunha viva disso, em respeito a esse bem-estar aos seus alunos. Parabéns pelo estúdio, 8 é um número também emblemático, né? E que isso seja infinito, como o 8 representa, um infinito de realizações para você, ao meu lado, eu ao seu lado. E parabéns, Ana, doutora Ana, e quem quiser mais informações sobre ela, os endereços já estão aí, e tem online, tem um presencial, enfim. Grato pela sua participação, grato por tudo. Per tutti. Per tutti. Eu queria só finalizar agradecendo a oportunidade de celebrar esses 8 anos, dedicando essa entrevista aos meus alunos, meus amigos, meus familiares que também fizeram parte desse processo. Todas as pessoas da área de saúde, de um modo geral, que eu faço parte e que é uma honra mesmo ser uma fisioterapeuta e atuar para que cada vez mais pessoas sejam saudáveis. Eu acho que isso é um dom de cada um, né? As pessoas falam da fisioterapia como uma coisa talvez assim muito dependente de técnicas, mas é só isso aqui que a gente precisa, nossas mãozinhas. Aí o resto é resto. Legal, gente. Obrigado, doutora. Foi um Tudo de prazer. bom. Tudo de bom para você aí em casa também. Continua conosco aqui na Rádio Jornal, nas nossas redes sociais, porque tem muita coisa bacana para você acompanhar. Um beijo. Obrigado.